De fato, foi um jogo ruim em Salvador. Se a gente for transportar esse jogo para o meio de semana, o desempenho do Corinthians, e olhando também o desempenho do São Paulo, que a gente vai falar já já, não dá para tirar muitas conclusões. O Corinthians sente falta do Roger Guedes, isso é fato. E hoje jogou com o Renato Augusto, hein? Jogou com o Renato Augusto, mas não teve a bola durante grande parte do jogo. Primeiro tempo, o Bahia teve a bola praticamente o primeiro tempo inteiro. No segundo tempo, um pouco mais de equilíbrio. O Bahia caiu de rendimento no segundo tempo. E o Renato Augusto também, né? Por conta da sua... É um jogador que está voltando de lesão e aos poucos está sendo integrado à equipe principal. E o Corinthians, eu acho, o Corinthians com 3 zagueiros e o Renato Augusto em campo, a bola passa pouco por ele. A bola vai muito para os lados do campo, com o Fagner, com o Fábio Santos. O Fagner saiu no intervalo. Pouca participação dele, muitas vezes até funcionando como segundo atacante para tentar preencher mais a área ao lado do Roger Guedes, mas não funcionou. Assim como não funcionou esse Bahia do Renato Paiva, né? Ao lado do Yuri, né? Do Yuri Alberto, perdão. O Roger Guedes sim faz muita falta. Exato. E esse time do Renato Paiva, que teve a estreia do Gilberto, né? Aliás, para mim, um dos melhores jogadores do Bahia em campo, enquanto esteve em campo, acabou sendo substituído no segundo tempo, finalizando, cruzando para a área, defensivamente sendo importante também, mas não foi o suficiente para vencer o Corinthians e se manter ali próximo da zona do rebaixamento. O Corinthians parece ter pensado menos na Copa do Brasil do que o São Paulo por conta da sua situação no Campeonato Brasileiro. Talvez um ponto num confronto direto tenha sido importante, principalmente fora de casa. Mas não é o que o torcedor do Corinthians está esperando, né? Acaba sendo apenas uma manutenção de distância do 17º colocado. É bom lembrar que esse é um confronto direto de equipes que ocupam a mesma parte ali da tabela, né? Pode falar, André. Só rapidamente. Por favor, boa noite, William, boa noite, meus caros, boa noite a todos. Esse era um jogo, no caso de vitória ou derrota, não foi o que aconteceu, mas importantíssimo para os dois times. Para o lado do corintiano, se o Corinthians perdesse para o Bahia hoje, ele seria ultrapassado. Amanhã, provavelmente, por outros concorrentes, né, nessa mesma faixa da tabela. E voltaria a sofrer um forte risco, aquela pressão, num período complexo que é dos jogos da Copa do Brasil, em relação ao rebaixamento. Por outro lado, se o Corinthians tivesse vencido o Bahia hoje, então aí eu entendo um pouco da escalação, a manutenção do Renato Augusto até um período até mais fundo do segundo tempo do que eu imaginava. Porque uma vitória hoje, embora o Corinthians não tenha, por característica, bons desempenhos fora de casa nessa temporada, venceu o Santos depois da parada, venceu o Atlético Mineiro, mesmo num jogo, né, um gol no contra-ataque, mas não importa, venceu. Uma vitória hoje jogaria o Corinthians para uma posição na tabela de uma tranquilidade que o Corinthians não vivia há bastante tempo e poderia atravessar esse período dos 2 jogos com o São Paulo de uma forma um pouco com menos pressão. Não aconteceu, o jogo terminou empatado, mas era uma noite em que os 3 pontos fora de casa serviriam muito para o Corinthians, muito mesmo, por conta do que vem pela frente aí nessa próxima semana e na outra. O Corinthians pensou no brasileiro, pela sua situação. E o São Paulo estava com a cabeça onde, Birner? Perdeu para o Cuiabá, tudo bem? Tudo bem, William? Tudo jóia. Boa noite a você. Elton, muito bem-vindo. Uma honra estar ao seu lado, André, Eugênio, as coisas do esporte. São Paulo pensou na Copa do Brasil e o Corinthians pensou no Campeonato Brasileiro. Mas o São Paulo não queria pensar na Copa do Brasil hoje. Senão o Dorival teria colocado um time completamente reserva. Eu acho que ficou muito claro que o nível de concentração do São Paulo, a concentração do São Paulo foi muito menor hoje. E isso a gente fala pela intensidade do time, além de algumas questões da escalação, que a gente pode falar ao longo do programa, do que vinha sendo. O Corinthians precisa mais de pontos no Brasileiro do que o São Paulo precisa. Então dá para perceber claramente que depois do São Paulo ter eliminado o Palmeiras, e eu acho que isso pesa muito, porque o Corinthians passou contra o América, o Corinthians passou contra o Remo nos pênaltis, depois ele passou de novo nos pênaltis contra o Atlético, e depois ele vai para os pênaltis contra o América. E ganhar do América em casa era, entre aspas, que fique bem claro, uma obrigação. Sim. Porque o América é um time da parte de baixo da tabela, com uma folha de pagamento muito menor e com uma camisa muito menos pesada que a camisa corintiana. O América hoje quase apronta no Maracanã. O São Paulo aprontou, né? O São Paulo tirou o temido Palmeiras, uma das 2 grandes equipes mais vencedoras das últimas temporadas, a outra equipe é o Flamengo, obviamente, dentro do Allianz, jogando mais. Então aí, para mim, parece muito claro que a equipe deu uma relaxada. O São Paulo teve folga na segunda, teve folga na terça,
Os jogadores voltaram na quarta-feira à tarde. O São Paulo muitas vezes faz seus treinos de manhã. Para jogar bem esse jogo, a atuação do São Paulo foi abaixo do que deveria. Eu não acho que o São Paulo vai manter o seu padrão de atuação que a gente viu contra o Fluminense, os 2 jogos contra o Palmeiras sempre. É normal que oscile, mas achei que a oscilação foi muito grande. E eu acho que isso tem muito a ver com o fato do São Paulo estar muito mais concentrado no jogo da terça-feira do que nesse jogo. E não é só o time, a torcida também. É todo o ambiente, entre aspas, São Paulino está pensando no jogo da terça-feira. O ambiente corintiano não podia pensar só no jogo da terça-feira por conta do que o André falou, da questão do time poder entrar na zona do rebaixamento num confronto direto. Então, eu acho que a vitória do Cuiabá foi merecida. O Corinthians correu mais risco hoje de perder do que de empatar, mesmo com uma atuação fraca do Bahia, o que é uma rotina, né? O que diz muito sobre o que pode acontecer na terça-feira, se o Corinthians não ligar, não acontecer aquela coisa que de vez em quando joga muito bem e talvez precise jogar muito bem contra o São Paulo para conseguir um bom resultado, mesmo dentro de casa. Tudo bem, Eugênio? Tudo bem? Tudo Boa certo? noite, William, companheiros, fãs de esportes. É indiscutível que o peso da Copa do Brasil apareceu hoje na rodada do Campeonato Brasileiro. Os 3 times até aqui, o Grêmio vai entrar em campo daqui a pouco, envolvidos na semifinal da Copa do Brasil, não tiveram um bom desempenho. A começar pelo Flamengo mais cedo, o Corinthians e o São Paulo. São Paulo que colocou o time reserva. E aí entra a questão que é a seguinte, né? Futebol é muito complexo. O que funciona para um pode não funcionar para outro. Então, vamos lá. É o mundo dos mortais, né? O Dorival Júnior, ano passado, técnico do Flamengo, ele, com um elenco poderoso nas mãos, fez uma opção. Campeonato Brasileiro, time B, Copas, time A. Certo. Ganhou as Copas e não foi adiante no Campeonato Brasileiro. Me parece que hoje a gente teve a sensação de que ele vai fazer a mesma coisa. Campeonato Brasileiro, time B, Copas, time A. No caso da Copa, é a Sul-Americana, não é a Libertadores, que foi do Flamengo ano passado. Só que o Flamengo, embora não tenha sido campeão brasileiro ano passado, conseguiu fazer uma boa campanha com o time reserva que ele tinha, que era um time mais forte do que o atual time reserva do São Paulo. A gente já viu, em 2018, o Palmeiras ser campeão brasileiro jogando com o time B e não ganhar as Copas jogando com o time A. Exatamente. Com o Filipão. Então, cada história é escrita de uma maneira. Por outro lado, o Sampaoli, mais cedo, não poupou. Colocou em campo o Flamengo principal. E não venceu o América no Maracanã. Quarta-feira tem duelo importante com o Grêmio. Como vai chegar esse time para o jogo da Copa do Brasil? Um time que teve uma semana de descanso, que já mostrou fragilidade física no Fla-Flu do domingo passado, morreu no segundo tempo, hoje morreu de novo no segundo tempo e quarta-feira decisivo com o Grêmio em Copa do Brasil. Vai morrer também no segundo tempo ou estava se poupando, jogando se poupando? O Flamengo não tem elenco para optar pelo time B no jogo com o América no Campeonato Brasileiro? Tem um tremendo elenco de time B, hein? Tem. Tem um tremendo. E aí pode ser uma mescla, não pode ser time totalmente B. Você pode mesclar e mexer durante o jogo. Tem mais time B do que o América tem time A. Sem dúvida. nível O muito Corinthians, mais a alto. gente entende que, pela Embora- situação dele embora no hoje campeonato, priorizou jogar hoje com o que tinha de melhor. Claro que faz muita falta o Roger Guedes, mas ainda assim mostrou a sua fragilidade também, porque foi amplamente dominado pelo Bahia. O jogo como um todo, assim, é um absurdo que o Bahia não tenha vencido o jogo. Teve várias oportunidades. Aliás, discordo da tarde aqui embaixo. Jogo morno. Não foi essa, não. A anterior, mais cedo. É. Jogo morno. Não é o gol acontecer que faz o jogo ser mais quente ou não. O jogo foi muito disputado, foi intenso. Achei o tempo segundo todo. tempo melhor. Desde o primeiro tempo. Primeiro O Bahia, tempo não me empolgou Bahia muito, não. conseguiu, porque o domínio foi do Bahia o tempo todo, mas ele teve 4, 5 chances de gol. Ele pressionou alto, roubou a bola do Corinthians. Foi um jogo intenso. Só que não teve gol. Aí a gente olha, sem gol, ficou chato. Mas foi um jogo muito disputado. Só para quantificar os seus argumentos, 16 finalizações a 5 para o Bahia. 5 do Bahia foram em gol. O do Bahia fez uma defesa só. 8 finalizações dentro da área do Bahia
feitas pelo Bahia e uma feita pelo Corinthians. Mas Foi um absurdo o resultado do Bahia. É claro que o futebol é eficácia. E uma o Bahia não foi salva eficaz. e uma salva quase embaixo da trave pelo Vera final do jogo. No finalzinho. Então, mas finalzinho. vamos pensar aqui um pouquinho, pegando esse time do Corinthians. E olha, fiquem à vontade, hoje a gente colocou o Flamengo também, a gente vai falar daqui a pouco de Flamengo e Palmeiras, mas se quiserem colocar na conversa, hoje a gente está misturando tudo aqui. Vamos lá. O Corinthians vai de Cássio, Fagner, 18-5 as finalizações, tá? Corrigido. Fagner, Gil, Bruno Mendes, Murilo e Fábio Santos. Só aí a gente imagina que para terça-feira, Fagner pode ser titular, Fábio Santos deve ser titular, essa zaga aqui são 3 zagueiros, pode ser 2, aí a gente pode discutir. Cássio, mas aqui dos 3 tem 2 titulares. Fausto Vera pode ser titular, Renato Augusto deve ser titular, o Rojas que entrou deve ser titular, o Yuri Alberto deve ser titular. Basicamente, você não tem o Roger Guedes É o time aqui. principal. Pois é, sim. E o Moscardo? Esse time do Corinthians, Por causa da apendicite. repete o número de finalizações, perfeito. 18-5 de fora da área, em direção ao gol, fora do total. Não é- 5-1 na direção dos goleiros. Não é muito pouco? É muito pouco. A diferença não é muito Na- grande para um na time quase verdade- que titular? Quase. Na verdade, foi uma chance num contra-ataque, que eram 3 contra 1, se não me engano. O Adson cometeu uma falha e foi a única chance assim grande que o Corinthians teve. O Corinthians chegou a fazer um gol no segundo tempo, mas foi anulado corretamente. Então isso aí não conta, você apaga da análise. Eu acho muito improvável que o Luxemburgo opte por 3 zagueiros para enfrentar o São Paulo em Também Itaquera na terça-feira. Ele jogou com 3 zagueiros na Argentina pela Copa Sul-Americana, jogou de novo fora de casa. Essa me parece uma escalação muito mais para reagir do que para fazer alguma coisa em termos de proposição. Também pelo que disse o Elton, mesmo com a presença do Renato Augusto em campo, a bola não passa pelo meio de campo. Houve um momento nos primeiros minutos do jogo hoje, primeiros eu digo lá pelos 15, 16 minutos, que o Bahia teve 2 possibilidades de gol após saídas erradas do time do Corinthians, 2 chutes, um que passou muito perto do Cássio Foi. e outro por cima, que a câmera corta para o Luxemburgo e parece ele fazendo assim para algum jogador, quer dizer, vão sair jogando por cima e tirar essa bola daqui, né? Não tenho certeza absoluta de que foi isso que ele disse, mas tenho convicção que foi, para ver se o Corinthians tirava o jogo da proximidade da sua área, porque nem isso o Corinthians foi capaz de fazer durante um bom tempo, praticamente, como disse o Elton, concordo com ele. O primeiro tempo inteiro, quando foi pressionado, o jogo transitou muito próximo do Cássio. Isso é perigoso, porque às vezes sai um pênalti, Sim. como que poderia ter saído hoje uma bola que claramente não bateu no braço. Perfeito. O VAR determinou bem que o lance não deveria ser pênalti, mas às vezes acontece, mesmo com a presença do VAR. Então a minha impressão é que para terça-feira volta a linha de 4, com a qual a defesa do Corinthians se sente um pouco melhor, embora tenha muitas falhas. Sob o comando do Luxemburgo, defensivamente o Corinthians vai mal. Aí é Gil, Bruno Mendes ou Gil Murilo? Boa pergunta. E os laterais, Fagner e... Eu acho que o Fagner vai jogar, a não ser que ele tenha algum na problema. esquerda. Fábio Santos? O Fábio Santos jogou hoje, né? Até o final. Pois é. E foi visto no ataque até o final, mostrando que com a sua idade já avançada, pode contribuir. Não sei se ele poderá contribuir na terça-feira, diante de uma equipe que é muito mais perigosa do que o Bahia e que está confiante para chegar em Itaquera e eventualmente conseguir vencer lá pela primeira vez. São Paulo tem jogado para isso, né? Mas a minha impressão é que, em termos de escalação inicial, o sistema volta à linha de 4, com o Renato mais municiado, mais acompanhado de jogadores para que o Corinthians possa ser algo próximo da capacidade dele ofensiva, que não é uma capacidade que aparece sempre. Aliás, não é uma capacidade que tenha aparecido nem com uma frequência mínima desejada. Mas coletivamente, o time não funciona, porque individualmente, quando você olha Roger Guedes, Renato Augusto, Rojas e Yuri Alberto, você fala, opa, o São Paulo não tem esse potencial. E o Corinthians tem apenas 12 gols no campeonato. Só o Vasco tem 11 gols. O São Paulo tem 23 gols no campeonato. Ou seja, o Corinthians tem o segundo pior ataque do campeonato. E quando você olha individualmente os jogadores que podem atuar mais avançados, é um time muito forte. Sim. É uma contradição enorme de potencial Sim. e de desempenho. O que mostra como a temporada está de cabeça para baixo e como time, coletivamente, o Corinthians é muito pobre ainda. E nós já estamos chegando em agosto. Muitos técnicos e tal. A minha impressão para terça-feira, que é o problema que o time que é grande, que tem que ter ambição e que está enfrentando um rival direto, que jamais venceu em Itaquera, não pode, até por uma questão de um pouco, vou usar uma expressão forte, de vergonha na cara, Sim. atuar em casa esperando o São Paulo.
Não dá, a torcida não vai permitir Lembrando que o São Paulo foi que- melhor que o Corinthians que no jogo de Itaquera. isso no 1 a 1. aconteça. Então a minha impressão é que volta a linha de 4 com Renato Augusto e Rojas no meio de campo, que é aquilo que o Corinthians tem de melhor hoje, para tentar ser um time que possa ganhar do São Paulo. Algo mais parecido com o que foi contra o América sábado passado. Exato. Para mim, a experiência do jogo contra o América é definitiva para a escalação que o Luxemburgo vai usar com esses jogadores em partidas decisivas. E terça-feira é decisivo, não tem, não determina o confronto, mas é a chance que Mas o é Corinthians fundamental. tem. Até porque eu acho as escolhas de hoje, perdão, Eugênio, as escolhas de hoje foram incompatíveis com o sistema, porque você jogar com 3 zagueiros, ter o Fábio Santos e o Fagner. Exato. E nenhum ponta, porque o Matias Rojas trazia um pouco mais para dentro. O Corinthians não tinha essa transição pelos lados, era mais construção, então tentava funilar. Não vai funcionar com 3 zagueiros e esses 2 laterais que não são laterais de profundidade, né? Muitas vezes com a linha de 4 jogadores, é mais fácil você vai ter que compensar com ponta. O Rojas contra o América até jogou um pouco mais aberto pelo lado. O Luxemburgo falou na coletiva, né? Que ali também já jogou pelo lado, já funcionou assim como um ponta. Pode funcionar dessa forma, mas com esses 3 zagueiros, esses 2 laterais e mesmo com a volta do Roger Guedes, que é um jogador que joga próximo do Yuri Alberto, o Corinthians não vai ter profundidade pelos lados do campo. Então a tendência é uma linha de 4. O Matheus Bidu acho que está perdendo um pouco, né, o espaço com o Luxemburgo, mas sempre um desses 2 laterais acaba fazendo o papel de terceiro zagueiro, um dos 2 acaba tendo um pouco mais de liberdade, mas não é característica desse time. Por isso o Adson muitas vezes entra, por isso muitas vezes ele desloca um dos atacantes para fazer o lado, mas essa formação de hoje contra o Bahia não vai funcionar contra o São Paulo se for para tentar agredir. Não acho Se que for para será assim, controlar, talvez. Para agredir, não. Então, o que mais me incomoda quando fala de desempenho no Corinthians é quando o Luxemburgo monta uma linha de 5, porque é uma linha de 3 que vira linha de 5, que o Fábio e o Fagner voltam na linha dos 3 zagueiros, o time não se torna consistente defensivamente. E dá para você jogar com linha de 5 e ser ofensivo, não tem nenhum problema. Se você souber esmagar a saída de bola, se você